Olá, você quer aprender por que você tá nesse mundo? Vem comigo que hoje esse vídeo é pra você, mulher. Olá, eu sou Erika Kodjayan e ajudo mulheres a superarem a ansiedade na maturidade. E no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre propósito de vida, entender um pouco mais sobre o que a gente está fazendo nesse mundo para poder sair daqui com uma experiência muito melhor, mais madura e, claro, que acompanha aí a nossa vida na própria maturidade. Sabe por quê, meninas? Porque maturidade não tem nada a ver com idade. Às vezes a gente pensa que ser madura é porque a gente atingiu uma certa faixa etária da vida. E não tem nada a ver. Porque a maturidade está na maneira com a qual nós entendemos e compreendemos certas coisas e como nós processamos as adversidades da vida. Então, vem comigo que a gente vai aprofundar um pouco mais nesse vídeo de hoje. Eu conto aqui as histórias das meninas que me escrevem no e-mail, então se você quer compartilhar a sua história, escreva para ansiedadesaudável@gmail.com. Lá você pode me contar a sua história, fica tranquila que o seu nome aqui vai ser modificado para que a gente possa preservar a sua identidade. A ideia principal é que a gente possa compartilhar histórias, porque afinal somos muito mais parecidas do que diferentes. E é na história de uma menina que a gente acaba aprendendo outra história através do aprendizado, através daquilo que ela passou. Então hoje eu vou contar para vocês a história da Leonice. Mas para abrir essa história da Leonice, eu quero dizer para você que eu quero abrir aqui com conselhos para a vida. Se eu fosse dar um conselho para uma jovem, qual seria? O conselho seria: aprenda. Se eu fosse dar um conselho para uma mulher adulta, qual seria? Aprenda. Se eu fosse dar um conselho para alguém de 90 anos, eu diria: aprenda, aprenda, aprenda. Afinal, é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para aprender. Então, se você quer aprender mais sobre a vida, esse vídeo vai te ajudar demais a entender algumas questões. Aprender é mudar. Essa frase já muito antiga do próprio Buda, que se refere a questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, questões que nós resistimos e relutamos, mas que na verdade tem a ver com um processo de aprendizado, tá? Então, sempre que a gente está disposta a mudar, sempre que a gente está disposta a aprender, é aí que a gente vai então para um nível de maturidade. Maturidade espiritual, maturidade material, maturidade mental, psicológica, a gente vai então rumo ao nosso crescimento, tá bom? Guerreiras não nascem prontas. E o que isso significa? Isso significa que a gente vai se moldando ao longo da vida, né? Então, se você quer chegar no estágio da sua vida e alcançar suas conquistas, o coaching ensina muito pra gente a trabalhar na roda da vida, né? Então, a roda da vida, o que é? A roda da vida é a gente trabalhar todos os aspectos. Então, você precisa olhar para sua questão profissional. Tá legal? Tá bacana? E a sua questão, a sua vida amorosa? E a sua vida familiar? Porque a vida amorosa é diferente da vida familiar, entende? E a sua vida relacionada a lazer, hobbies, atividades que você gosta? E a sua vida espiritual? Então é uma roda realmente onde todos os aspectos da vida eles são validados para que a gente possa olhar, se aperfeiçoar, melhorar e entender aquilo que a gente pode ser melhor. A gente sempre pode ser um pouco melhor em alguma área da vida, então o meu convite é para que você olhe um pouco para a área que está mais defasada nesse momento, né? E aí, pensando em todas as áreas da vida, a gente começa a entender que as guerreiras não nascem prontas. Por quê? Porque a gente está sempre em processo de construção, lapidação, estamos sempre no caminho da nossa própria evolução. Então eu vou contar aqui para vocês uma história que vai ilustrar a nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem.
Bom dia, Érica. Meu nome é Leonice. Eu quero contar a minha história para as meninas que te seguem. Olha que legal, ela já se coloca aqui. Eu nasci no interior de São Paulo e minha família não teve muitos recursos. Eu fui para a escola e comecei a trabalhar de doméstica com 13 anos. Aí eu tive que parar de estudar. Olha só, então a família não tinha muitos recursos e com 13 anos ela parou a escola e foi ser doméstica porque ela precisava ajudar a família financeiramente. Simplesmente não dava tempo de ir mais para a escola, porque eu trabalhava em casa de família até muito tarde, porque eu também dormia lá. Eu ficava exausta, cansada mesmo, e dormia cedo para recomeçar no dia seguinte. Então era um trabalho muito puxado, né? Quando eu fiz 18 anos, eu conheci um moço muito bom e ele me pediu em casamento. Eu aceitei, afinal eu poderia ter uma casa e uma família, né? É esperança, né? Naquele momento. O tempo foi passando, vieram meus 4 filhos, todos meninos. Eu cuidava da casa e dos meninos. Meu tempo era cozinhar, lavar, passar e cuidar de criança. E aí eu fui ficando triste, desanimada, engordei muito, comecei a ter vários problemas de saúde e comecei a me questionar se era aquilo que eu queria da vida. Olha só, gente, que interessante. Parecia, né, no começo que era o sonho, que era aquilo que ela queria, ter uma família, mas depois ela começou a se questionar. E se você, por algum momento, também se questionou de algum aspecto, não se sinta sozinha. É normal e até bom que a gente comece a questionar algumas questões que estão nos fazendo refletir. Se você começou a pensar em alguma coisa, significa que isso aí precisa ser melhorado. Que alguma coisa aí nesse aspecto da sua vida precisa ser mexida. E ela aqui questionou, né? Eu fui ficando triste, desanimada, engordei muito, comecei a ter vários problemas de saúde e comecei a me questionar se era aquilo que eu queria da vida. Eu amava a minha família, mas eu deixei de me amar. Engraçado, né? Ela pergunta aqui, ela fala. Hoje eu tenho 42 anos e eu quero voltar a estudar. O meu sonho, Érica, é fazer faculdade. Será que ainda dá? Um beijo pra você e Deus te abençoe. Puxa vida! Leonice, lembrando que os nomes são trocados para preservar a identidade, tá? Deus te abençoe também, muito obrigada pela tua contribuição, por mandar aqui com tanto carinho a sua história, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, no sentido de entender, né? Entender um pouco mais sobre esses sonhos que no começo parece que nos alimentam, que nos preenchem, mas com o passar do tempo a gente começa a entender que, opa, parece que tá faltando alguma coisa. E às vezes, meninas, a gente chega até a sentir culpa, sabia? Mas não tá me faltando nada. Eu amo a minha família, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, mas de repente eu comecei a sentir um vazio e isso é absolutamente natural. Por quê? É o momento do seu despertar, é o momento que você entende-se como uma pessoa separada dos filhos e do marido, porque você começa a entender que eles têm a vida deles. E quando os filhos vão crescendo, é mais natural ainda, porque eles têm a autonomia deles. A gente fica triste. O que a gente mais quer é que os filhos deem certo na vida. E quando eles dão certo, a gente fica triste. Olha que curioso isso. Meu filho deu certo. Foi estudar fora, saiu de casa, comprou apartamento, deu certo. Mas eu não sei por que eu tô triste. Então a gente começa a se perguntar, começa a querer se olhar e começa a se questionar que se isso em algum momento da sua vida tá acontecendo, significa que tá na hora da gente entender qual o propósito, qual o sentido dessa vida, né? Porque, vamos combinar aqui, se a gente vive pelos outros, uma hora que esse outro cria sua independência, a gente precisa começar a questionar mesmo o que será de nós, né? Como que nós ficamos, né? É a mesma coisa, gente, quando a gente não cuida do casamento. Isso é muito sério, um papo sério. A gente não cuida do casamento, a gente deposita todo o amor nos filhos, só que os filhos crescem e vão embora. E depois quem fica? É o teu parceiro. E aí você olha para a relação e você sente um vazio, porque aquilo não foi cultivado, aquilo não... É igual uma plantinha, não foi cultivada, não foi regada, não foi acolhida, sabe? Você começa a se questionar, você começa a pensar, será que é isso mesmo? O que tá faltando? E aí você começa a entender que você é um indivíduo, é única, é inteira, tem seus sonhos, suas aspirações, seus objetivos, e por mais que você não tenha colocado eles em prática, agora é a hora, né? Porque aqui o meu trabalho, já o meu lema é o seguinte, aqui ó, tá até aqui ó, a vida começa aos 40.
Eu defendo muito essa questão porque é no momento mais maduro, né? Nessa faixa etária que nós estamos agora, meninas, que a gente começa a entender que o tempo passou, algumas transformações ocorreram, mas que na verdade agora é a hora da mudança. Agora é o tempo onde tudo vai acontecer e tudo vai se transformar. Isso é muito bom, isso é muito positivo, isso tem muito valor. Então, se você tá aí agora questionando, as coisas deram certo pra você, pros seus filhos, pro seu marido, mas ainda existe um vazio existencial. Presta atenção, que agora é que vem um segredo que eu vou contar pra você. Pois é, meninas, a gente começa a se questionar. Tudo deu certo? E agora pra onde eu vou? E tá certo, a gente precisa realmente ter esses questionamentos mesmo, né? E a sabedoria está em aprender a aprender. E ela pergunta, Érica, eu queria tanto fazer faculdade. Ela não mencionou se ela conseguiu terminar os estudos ou não, eu imagino que não. Então, antes de fazer a faculdade, ela ainda tem que terminar o segundo grau, né? Para ela poder depois ingressar na faculdade. Talvez ela ache que isso tá difícil, que tá longe, que tá distante, que tá muito complicado. Gente, o tempo vai passar. A gente colocando os nossos sonhos em prática ou não. Então, que ele passe com a gente na lida. Que ele passe com a gente na batalha, que ele passe com a gente lutando e trabalhando pelos nossos desejos e pelos nossos sonhos. Ao nascer, todas nós somos convocadas a ser guerreiras da vida. Como assim, Érica, guerreira? Não guerreira no sentido de brigar, no sentido negativo da palavra, mas guerreira no sentido de lutar por aquilo que a gente ama. Guerreira no sentido de entender que cada uma de nós vai ter um ideal na vida. E cada um desses ideais vai refletir no futuro. Porque assim, ó, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então, se você Leonice, se você não se matricular agora e terminar seu segundo grau, o tempo vai passar. Se você depois não escolher a sua faculdade que você tanto quer aprender e tanto quer estudar, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, o que eu sugiro? Já que o tempo vai passar, coragem. Coragem e se matricula. É todo dia um pouco e todo dia, é todo dia um pouco e um pouco todo dia. Você não vai correr uma maratona de uma vez, é aos pouquinhos. É aos pouquinhos. E tem um lema muito importante, gente, quando a gente quer vencer um objetivo e parece que tá muito difícil. Viver um dia de cada vez. O dia tem 24 horas. Eu não preciso engolir aquilo de uma vez. Eu preciso dar conta, eu preciso estudar, cuidar dos filhos, fazer faculdade. Calma, calma. É só um dia. Hoje, o que é prioridade hoje? Hoje eu tenho aula, preciso fazer minha aula. A casa vai ter que esperar um pouco. Hoje eu tenho um compromisso no trabalho inadiável, então meu marido vai ter que esperar um pouco. Então você vai colocando o que é prioridade. Hoje eu tenho um jantar especial com meu marido, então as crianças vão ter que esperar um pouco, porque a gente está comemorando o aniversário de casamento. Percebe que tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. É como se a gente estivesse diante de um imenso guarda-roupa com várias gavetas. Cada caixinha, cada gaveta dessas, guarda uma parte da nossa vida. E não dá pra gente abrir todas de uma vez e querer organizar e arrumar todas de uma vez. Não é assim que funciona. É uma de cada vez. E aí, pensando, né, nessa metáfora que eu trouxe pra vocês de que somos todas guerreiras, eu quis dizer pra vocês que sim, a gente pode sonhar, porque a gente pode realizar. Então, o Walt Disney já falava isso, tudo que você pode sonhar, você pode realizar. Por quê? Porque é verdade, porque é real. Então, eu sei que às vezes a gente fica com um pouco de preguiça, sabe? Mas quando você tiver com uma preguiça, eu vou te ensinar um exercício legal também. Coloca onde você costuma passar mais vezes. Pode ser na geladeira, pode ser na porta do guarda-roupa, pode ser no seu quarto, pode ser na sala. Onde você costuma passar mais vezes pela casa? Coloca lá o seu sonho realizado, algo que você queira. Se é a faculdade, coloca algo que simbolize um diploma. Se é você fazer uma dieta, emagrecer, coloque algo que simbolize essa saúde, esse emagrecimento. Se é um relacionamento, coloque uma foto de um casal que está feliz, apaixonado e que um respeita demais o outro, um relacionamento saudável. Se é paz, saúde mental, coloque uma pessoa zen, meditando numa boa. Por quê? Todas as vezes que você passar por esse cômodo da casa, você vai dar de cara com essa figura e essa figura vai te lembrar o teu propósito. Aí você vai dizer, puxa, tô muito cansada, mas ok, eu vou estudar. Puxa, tô muito cansada, mas ok, eu vou cuidar do meu relacionamento. Puxa, tô com uma vontade de comer doce, tô com uma vontade de jogar tudo pro ar, mas ó, em prol desse objetivo aqui,
eu vou fazer o que deve ser feito. Então, é um lembrete. Você pode colocar até no seu celular, no seu computador, onde você mais mexe, onde você mais olha, sabe? Pega essa foto, coloca. E é importante que somente você tenha acesso a isso, tá? Porque as outras pessoas começam a perguntar, começam a não entender, começam a invadir a tua privacidade, isso é uma coisa muito sua e que talvez você não queira compartilhar e tá tudo certo também. Então pode colocar, por exemplo, dentro da porta do guarda-roupa, todo dia que você for escolher a sua roupa, você já vai olhar lá, você vai lembrar, lembrei, por que eu faço aquilo que eu faço? E aí faz sentido a questão de sermos todas guerreiras, né? Lutadoras e batalhadoras em prol daquilo que a gente quer realizar. E o sonho dela aqui é realmente fazer essa faculdade. Talvez esse seja o seu sonho também. E que bom, porque é um sonho, meninas, absolutamente possível de ser realizado. É só a gente poder se organizar um pouco, né? Então, se você quer, por exemplo, fazer a faculdade, comece então a pensar como que você vai fazer para terminar o segundo grau. Terminei o segundo grau, agora eu vou pesquisar uma faculdade que eu goste, que eu me identifico. Perfeito, encontrei. Agora eu vou entender se vai ser online, se vai ser presencial, se vai ser perto da minha casa, se vai facilitar o trajeto, se vai ser longe eu vou ter que mudar um pouco a minha rotina. Já vou começar a pensar no dinheiro, como que eu faço para pagar essa faculdade, ou se ela vai ser uma faculdade pública, eu vou estudar para isso. Enfim, para você saber onde você quer, você precisa ter o objetivo muito bem definido, muito bem traçado, escrito, declarado. Isso é muito importante. E isso vai te ajudar muito, né? Então, a questão de viver, o viver, né? O nosso próprio viver, ele implica em algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu coloquei aqui um rascunho e agora chegou a hora de você poder compartilhar aqui comigo desse rascunho que diz, né? O que viver implica? A gente parece que tá passando por aqui com grandes responsabilidades, com muita dor e com muita privação. E eu quero que você entenda que o processo do viver, ele é completamente diferente daquilo que talvez a sua mente tenha te ensinado até hoje, né? Talvez você tenha tido uma mente mais derrotista, mais pessimista, e eu vou te dizer o que viver implica. Olha que bonito, gente. Viver implica em criar amizades. Puxa, Eric, eu gostava tanto de uma amiga, de repente ela fez alguma coisa comigo e aquilo me deixou tão frustrada, me deixou tão chateada. Pois é, se viver implica em criar amizades, está na hora de você construir novas amizades. Porque os amigos e as amigas, eles são temporários. E a gente insiste que eles são para sempre, quando na verdade eles são puramente temporários, meninas. Isso passa. E as amizades também, elas vão muito de acordo com a nossa necessidade. Então tem amigas muito boas, vocês vão entender o que eu tô falando, para você sentar e estudar. Tem amigas muito boas para você abrir um negócio junto. Tem amigas muito boas para você tomar aquele chopinho, dançar, se divertir. Tem amigas muito boas para você falar sobre criança e trocar aquelas ideias. Tem amigas muito boas para você sentar e fazer um artesanato com ela. O que eu quero dizer? Uma amizade, ela não vai atender a todas as nossas expectativas e requisitos do que a gente ama, o que a gente quer fazer. Porque cada um é único. E a gente precisa respeitar a personalidade e o jeito de cada um. Se viver implica em criar novas amizades, isso significa o quê? Que a gente tá aqui nessa terra realmente para construir e conhecer mais pessoas. Érica, mas com essa idade não dá. Como é que eu vou, depois de 40 anos, fazer amizade? Pois é. Você pode frequentar um clube, fazer uma caminhada, fazer uma academia e criar um ciclo de amigas. Você pode voltar para a faculdade, você pode fazer o seu segundo grau e lá você conhecer um círculo legal de amizades, de troca. Você pode fazer uma aula de dança, percebe? Em todo o meio social é possível você criar novas amizades. Porque talvez, gente, eu arrisco dizer, algumas amizades terminaram seu ciclo e tá tudo bem, foram amizades super importantes. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. É como quando você escolhe alguém para ser sua madrinha de casamento ou para ser madrinha do seu filho e o tempo passa, você pega aquelas fotos do passado e olha, você fala, meu Deus, não tem mais nada a ver, não tem afinidade nenhuma. Por que eu escolhi essa pessoa para ser madrinha de casamento ou madrinha de batismo do meu filho? A grande verdade é que naquele momento importante da sua vida, essa pessoa tinha um papel fundamental. A questão é que as coisas mudam e que a vida passa. Por isso que eu tô falando para você realizar seus sonhos. A vida vai passar de qualquer jeito. Então, se a vida passou e hoje essa pessoa não tem mais esse lugar de prioridade e amizade dentro da sua vida,
Não tem problema nenhum, tá tudo certo com isso. A gente vai criando novos laços e guarda no nosso coração aquilo que a gente viveu com essas pessoas que foram, sim, muito especiais. Pois é, meninas, falando aqui de amizade, a gente vai falar agora de relacionamentos, porque viver, olha aqui, viver aqui, ó. Viver implica em criar relacionamentos. Se viver implica em criar relacionamentos, por que nós sofremos tanto, meninas? Quando um relacionamento não dá certo, quando a gente tem que terminar, quando existe um divórcio, quando existe uma separação, parece que aquilo é o fim do mundo. Quando, na verdade, viver implica em criar novos relacionamentos, em aceitar que a vida é feita de ciclos. Você já parou pra pensar que às vezes um namorado seu lá do passado era tão importante, era tão importante, era tão valioso, era tão precioso. E de repente o tempo foi passando, aquilo foi perdendo valor, algumas coisas foram acontecendo e outro veio no seu lugar. Então era tão bom, era tão gostoso, era tão bonito e de repente alguma coisa aconteceu e um terceiro entrou neste lugar. E aí você começa a viver uma nova história, tudo muito lindo, maravilhoso e um quarto entrou no seu lugar. E com esse quarto talvez você tenha se casado, talvez você não tenha se casado, mas o que eu quero dizer é, viver implica em criar relacionamentos. Então, relacionamento amoroso aqui no caso eu tô falando porque é algo que toca muito nós mulheres, né? É algo que para nós culturalmente ainda é muito importante. Então, por isso que eu quero frisar. Se o tempo passou e você teve vários relacionamentos, se dê por uma pessoa felizarda. Por quê? Em cada relacionamento, deixa aqui nos comentários se você não concorda comigo. Você conhece coisas novas que o outro vai te ensinar, que você vai ensinar para o outro e é tão bacana. Você vai ficando uma pessoa cada vez com mais repertório de vida, cada vez com mais conhecimento. Por quê? Você está se dando a oportunidade e a chance de criar relacionamentos. Isso é lindo, gente. Isso é absolutamente lindo, né? Você criar relacionamentos. Outra aqui, ó, enfrentar o inesperado. Viver implica em enfrentar o inesperado. Tivemos uma pandemia, ainda estamos saindo dela. É inesperado, a gente tem que aprender a lidar. Tivemos na nossa vida algumas situações de luto, de perda, de desemprego e de doença. E nós tivemos que superar. Nós tivemos que enfrentar o inesperado. O inesperado é justamente um evento que ninguém espera. E aqui eu tô falando de um aspecto mais negativo, né? Um aspecto mais derrotista, um aspecto mais de perda, né? Tem um livro maravilhoso que eu utilizo muito nos meus estudos, que é o Perdas Necessárias. É um livro que vai falando sobre isso, que até o processo de envelhecer é uma perda da juventude, né? Então tudo é perda, mas também tudo pode ser encarado como um ganho, porque são fechamentos de ciclo. Então quando um ciclo se fecha, um outro recomeça. E se viver implica em superar o inesperado, enfrentar o inesperado, olha que bacana, isso significa o quê? Que quanto mais a gente enfrenta, mais a gente tá mais madura a gente fica, porque maturidade, lembra, não tem nada a ver com idade, tem a ver com enfrentamento. Viver implica em reaprender a estudar. Aqui, nesse ponto, responde a pergunta da nossa seguidora Leonice. Érica, será que ainda dá tempo? Será que eu ainda posso voltar a viver esse sonho de estudar? Olha aqui, ó, viver implica em reaprender a estudar. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais viva você fica. Você evita até questões como Alzheimer, por exemplo. Então você fica mais viva, sua mente fica mais viva, você começa a aprender coisas novas, você começa a se superar, você começa a entender que a vida é um grande aprendizado. Você chega até a se sentir como uma criança. Assim, quando a gente era criança e os primeiros dias da escola nova, então aquilo ia trazendo pra gente uma expectativa. Gente, olha só, viver está diretamente ligado a reaprender a estudar. Aprende uma coisa nova. Um curso novo. Aqui você está aprendendo comigo aulas de educação emocional, coisa que você não teve na escola, porque ninguém teve isso na escola. Aprende um artesanato, uma atividade física. Aprende o que você achar que toca o seu coração, mas aprende a tocar um instrumento, aprende a cantar, entra num coral, entende? É movimento. A vida é movimento, sabe? A vida não é só enfrentar dificuldades, a vida é movimento. Então, ó, aprenda, reaprenda a estudar. E viver também implica em suportar a dor. E aí, de novo, né, falando um pouco das perdas que eu mencionei aqui em cima sobre o inesperado, é suportar a dor. Quantas dores cada uma de nós já teve que passar?
Pode ser dores de luto, de perda, de aborto propriamente dito, de divórcio, como eu falei para vocês, de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo isso pode ter nos acometido ao longo da vida. E o nosso exercício é o exercício justamente de suportar a dor. Meninas, a dor, ela é inevitável. Ela vai vir. De alguma forma, a dor vai vir. De alguma forma, algo vai acontecer com você. Pode não ser agora, mas pode ser mês que vem ou ano que vem. Credo, Érica, bate na madeira. Você tá rogando praga em mim? Não, não tô rogando praga em ninguém. É da vida. Porque a alegria, a felicidade também é da vida. Assim como superar a dor e enfrentar as adversidades também é da vida. Todas nós vamos passar, a não ser que a gente morra antes. Mas não é isso que a gente espera viver. E viver implica passar pelo processo da dor, meninas. E eu sei que cada uma de vocês que está aí me assistindo, me acompanhando agora, nesse momento, tá lembrando das dores que para você foi um pouco mais difícil, né? As perdas, os lutos, as superações, o sentimento de injustiça. Eu sinto aqui. Isso aqui vibra em mim também, né? Nós carregamos também essas dores das nossas antepassadas, das mulheres da nossa ancestralidade. A gente sente isso também, através do estudo das constelações, a gente percebe isso também. E agora, Érica, o que a gente faz então? A gente suporta, porque quanto mais a gente enfrenta, a gente abre portas para as meninas das próximas gerações, que são nossas filhas, netas, sobrinhas, as pessoas que a gente ama, que a gente cuida, as próximas gerações. As próximas gerações sairão fortalecidas quando nós fortalecermos em nós as nossas feridas. E como que eu faço isso, Érica? Você vai sair dessa posição de vitimismo. Você vai sair dessa posição de achar que tá difícil voltar a estudar, de achar que para você não dá para fazer o 2º grau, de achar que para você é impossível fazer uma faculdade, porque dá. Dá, é só uma questão mental e você vai começar a desenhar um plano de ação. E assim você vai superar as adversidades, mostrando para uma filha sua: olha, a mamãe conseguiu estudar, você também pode. Olha, a mamãe tem um cargo importante na empresa, você também pode. Olha, a mamãe tem um relacionamento saudável, a mamãe se casou de novo, a mamãe hoje é feliz e pode confiar nos homens, você também pode. Porque todas as vezes que nós mulheres formos felizes, nós estamos dando às próximas gerações essa permissão da felicidade. Poxa, minha mãe era tão feliz com meu pai, minha mãe era tão feliz com o marido dela, eu também quero experimentar isso. Vocês entendem? É muito profundo, eu fico até arrepiada, não sei se dá pra vocês verem. Eu fico até arrepiada, porque é muito profundo isso que eu tô dizendo pra vocês. A gente permite que as próximas gerações tenham vida. E até, né, uma passagem bíblica, que tenham vida em abundância. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer, porque afinal de contas, eu trouxe aqui pra finalizar o vídeo pra vocês essa frase aqui, ó. Qual é a nossa missão? A nossa missão é morrer viva e jamais viver morta. Então, eu acho que a gente tem a resposta para Leonice quando ela pergunta: Érica, será que ainda dá tempo de eu estudar? A resposta tá aqui, ó. Morrer viva e jamais viver morta. É claro que dá, minha querida. É claro que dá tempo. Dá tempo para você fazer e ser tudo aquilo que você quiser. Conta comigo na tua jornada. Um grande beijo. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe também a sua história no e-mail ansiedadesaudável@gmail.com. A sua história pode ajudar muitas mulheres a se superarem na ansiedade, principalmente agora na maturidade. Um beijo.